Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim. Que Deus continue te abençoando grandemente. Tenham todos muito bom dia. A todos os presentes e todos os que estão nos vendo através do satélite Amazonas ou da internet. Nesta ocasião, de hoje, domingo 5 de março desse ano de 2023, abrimos nossas Bíblias em Romanos, capítulo 8. Ele usou a escritura de Romanos 11, 25. Nessa mensagem que estaremos vendo e ouvindo no dia de hoje, o mistério da plenitude dos gentios. E usou a escritura de Romanos 11, 25 ao 29. E vamos ler também em Romanos 8, (8, 14), onde nos diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos também, com Ele seremos glorificados. E aí ele desenha uma estrela de Davi. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção de nosso corpo. O mistério da plenitude dos gentios. Podem se sentar, por favor. Nos diz nesta pequena introdução desse tema, na mensagem Os Príncipes de Deus, pregado sábado 12 de março de 2002, em Villahermosa, México, por nosso amado irmão William Soto Santiago, nos diz: o que tem detido que Deus volte de tratar no campo espiritual com o povo hebreu e lhes envie um profeta com o assim diz o Senhor, é que Deus está trabalhando com sua igreja entre os gentios. Embora entre também hebreus, mas entram hebreus não porque são hebreus, senão porque creem em Jesus Cristo. Portanto, o que sejam hebreus, conhecem hebreus algum valor. Paulo dizia, em Cristo não tem judeu nem grego, e assim por diante. Portanto, não tem a ver. Diz também, onde não tem mulher nem homem, ou seja, não importa o sexo, são chamados e juntados no corpo místico de Cristo. É um chamado individual. Não depende da mulher para ela crer. Não depende que o esposo tenha crido. Vê? Porque é um chamado individual. Agora podemos ver
como São Paulo toma essas palavras. E agora, quando tem entrado a plenitude dos gentios, quando tem entrado até o último escolhido no corpo místico de Cristo, e depois todo Israel será salvo. E aí cita a Escritura de Romanos 11, como está escrito, de Sião virá o libertador, que apartará de Jacó a impiedade, e este será o meu pacto com eles, quando eu tire os seus pecados. E agora, eles vão entrar no novo pacto, porque já no antigo pacto não tem trato com Deus. Como com o pacto antigo, não podem reclamar nada, tem que ser com um novo pacto. Paulo dizia que o que se dá por velho se envelhece e desaparece. Assim que nem sequer o ministério levítico entra um novo pacto. De outra forma, todos os príncipes da Igreja de Jesus Cristo, os ministros, tinham que ser descendentes de Levi, vem? Mas somos descendentes de alguém maior que Levi. Vem, somos descendentes de alguém maior que Levi, de Melquisedeque. E agora, Melquisedeque, o sumo sacerdote, tem muitos descendentes, os quais eram colocados em diferentes posições. Em sua igreja, tem príncipes. Ou seja, os principais, que são os ministros, entre os quais há diferentes ministérios, e de era em era, pois tem um anjo mensageiro, através do qual Cristo se manifesta e comanda a sua igreja em cada era, dirige a sua igreja. E agora, vejamos a continuação sobre o mistério de Cristo, a palavra, o Espírito Santo, em sua manifestação final. Teve uma manifestação através de cada anjo mensageiro temporário. E para o último dia, temos a promessa que assim como esteve manifestado o Espírito Santo em carne humana, temporariamente, em cada mensageiro, se manifestará em carne humana em toda a sua plenitude. Se encontramos em cada era o véu de carne onde o Espírito Santo se manifestaria em cada era, encontrariam o quê? O anjo mensageiro de sua era, e ouviriam a voz de Cristo em Espírito Santo através do mensageiro dessa manifestação temporária. E para o último dia, se o povo de Deus encontra o véu de carne onde Deus prometeu realizar essa manifestação em toda a sua plenitude, pois terão encontrado o mensageiro que estará nesse último dia ministrando, através do qual o Espírito Santo ministrará em toda a sua plenitude. Esse mensageiro vai em uma forma progressiva, obtendo bênçãos de Deus, mas vai chegar o momento em que vai ser a plenitude de Deus nesse mensageiro, o Espírito Santo em toda a sua plenitude. Quando seja adotado, aí já não terá limitações quanto ao que Deus possa fazer através desse mensageiro. No livro das eras, lembra a citação de ontem? Vejam, nos fala disso que nós não tínhamos encontrado e era o que procurávamos. Com outra palavra, aqui está na página 61, na página 62 do livro das eras, o que normalmente usamos. Aí está corrido como umas duas páginas. Vamos à página 61 do livro das eras. Ou 62, corrijo, 62.
Aún podemos ler un poquito antes. Podemos ler ainda um pouquinho antes, Pero ahí en la 62 mas dice, aí na 62 diz: no temas, não temas, João, no teman ustedes, manada pequeña. não temas, manada pequena, de tudo o que eu sou, vocês são herdeiros. Todo mi poder, Todo o meu poder é seu, é de vocês. omnipotencia, A minha onipotência é de vocês. mientras estoy en medio de Enquanto estou no meio de ustedes, no he vocês, venido para traer temor y não derrotas, vim para trazer temor e derrotas, senão amor, valor e habilidade. todo poder me es dado, me ha sido Todo poder me foi dado dado e está à de ustedes. disposição de vocês. Fale a palavra Y yo la pondré e por eu a obra. porei por obra. Ese es mi pacto. Esse é o meu pacto e nunca poderá falhar. Y él allí escribe E ali ele escreve, en este libro, nesse livro, escreve, escreve, falem la palabra. a palavra. Y la escritura que coloca E a allí, escritura que coloca ali, la cual el hermano Branham no o qual o irmão entendía Branham não entendia y no la tocaba, e não mencionava, ele deixava quietinha, era São Marcos 11, 22 al 24, 22 ao 24, ele coloca aqui. São Marcos 11, 22 ao 24. y también escribe E também escreve, en donde dice, onde a diz, todo lo que soy, ustedes son herederos. a Ahí tudo que eu escribe, sou, hijo vocês del são hombre, herdeiros, ele escreve, hijo filho de do Abraão. homem, filho de Abraão. Y abajo, E embaixo, en este abajo, allá sería arriba, escribe en la seria edad acima, eterna. na era eterna ele escreve, o pacto eterno. Y en las notas, E nas notas, refiriéndose a esa página, miren el escrito tan hermoso que escribe, e dice, referindo a essa página, veja a anotação tão formosa que ele escreve. Ele escreve assim, es dado a mí, todo poder é dado a y mim está a la disposición e de está ustedes. à disposição de vocês. E entre parênteses, ele escreve, na oitava era, Hablen falem la palabra a palavra y yo lo haré. e eu farei. Y eso es adopción. Isso já é adoção. Y sigue escribiendo. E continua Ese escrevendo, es esse mi pacto é o meu pacto que que nunca nunca podrá fallar. poderá falhar. Ahora vean Agora vejam, como nuestro hermano William allí como o nos nosso dice irmão William ali nos diz, que ya cuando sea adoptado, que ya ahí no quando habrá seja limitación. adotado ele já não terá limitações En cuanto a lo que Dios pueda quanto ao que Deus possa fazer hacer de ese mensaje. através desse mensageiro. En el libro de citas E también, no livro de citações também nos en diz, la página na página 111, página 111, en el párrafo 974, parágrafo 954, aún miren el 973 lo que dice allí. vamos ver a 173 o que diz ali, mas Jesus Vivió en un mundo que nadie conocía, viveu em um mundo ni que ninguém entendía. conhecia e nem entendia. Ele era uma pessoa muito estranha. Vivió en un mundo Viveu con atmósfera em um mundo de com fe uma perfecta, atmosfera de fé en el perfeita, Dios perfecto, no Deus perfeito, el cual era él mismo. o qual era Ele Se nosotros mesmo. viviéramos Se nós en la fe vivêssemos perfecta a del fé cristiano, perfeita do cristão, lo cual somos, o qual somos, seríamos entonces seríamos como então como místicos místicos del mundo. aos olhos do mundo. E as pessoas não nos entenderiam. Andaríamos no Espírito, Haríamos lo que el Espíritu faríamos dijere, o que o Espírito y dissesse dejaríamos de hacer e lo que el deixaríamos de Espíritu fazer o que o nos Espírito prohibiera. nos proibisse. Entonces, E então, cuando un hombre vive por quando fe o homem vive por fé e caminha por fé, a substância então, ele está aparte de ele todo está el mundo. apartado de todo mundo e chega a ser uma nova criatura em Cristo. Então estamos chegando ao material para formar a noiva. Quer dizer, as condições para ser raptada. E desenhe uma pedra angular e as eras, ou seja, que estamos chegando
a esse momento onde teremos as condições em cada um de nós para podermos ser raptados. Porque caminhamos no Espírito de Deus e cada vez mais e mais a perfeição. Vejam, na 974, que aqui nós vamos ler aqui, diz: se disseres a este monte, passa-te daqui para ali, e não duvidares em vosso coração, antes melhor creres no que pedires, isso acontecerá. Então podeis ter tudo o que desejais. E ele escreve ali, diz em cima: fala a este monte, fala. E escreve do lado: esquilos é igual. Ou seja, o irmão William ali escreve. Eu estou lendo isso, embora aqui no parágrafo ele já vai dizer, mas para que fique no estudo ali, seguro, escreve: esquilos é igual a palavra materializada, cumprida, a mensagem do reino. Continua dizendo: isso é você na palavra. Agora isso não é leite descremado, senão carne fresca. Isso identifica você. Eu sei que provavelmente passará despercebido isso, porque não pode esclarecer, mas a fé genuína e verdadeira capta no ato. Ali está a fé perfeita. Não teve visão nenhuma, apenas falar a palavra. E escreve: a fé perfeita e uma estrela de Davi. Eu não vi antes esses esquilos. Ele apenas me lembrou essa escritura e o seu significado e disse: fala e não duvides, porque o que tu digas, isso acontecerá. Então eu aceitei a Deus em sua própria palavra, e ali estiveram. Eu aceitei a Deus em sua própria palavra. Por isso, vejam, onde ele disse ali: fala a palavra e eu a porei por obra. Esse é o meu pacto e nunca poderá falhar. E ali estiveram, ou seja, estiveram os esquilos, correto? E amigos, como seu pastor, digo a vocês que isso foi tão poderoso como quando Josué parou o sol. Mas em cimazinho ele desenhou duas estrelas de Davi, ou seja, seriam 3 alinhadas. Como quando Josué parou o sol. E escreve: Josué parou o sol, pois nesse caso o sol já estava ali e todos os elementos estavam se movendo em sua órbita, e ele parou todo o movimento. Mas nesse caso Deus colocou algo ali que previamente não estava. Deus criou. Ele criou. Agora vejam essa manifestação das 5 que foi mostrada ao reverendo William Branham, onde o poder de Deus foi manifestado parcialmente na ocasião quando a irmã Hatshai estava ali e disse a palavra certa. Assim diz o Senhor. Isso é a verdade do que estava falando o irmão Branham. E o Espírito Santo disse a ela, disse a ele que ela pedisse o que quisesse e seria concedido. E vejam ali
ella pudo haber pedido como ela podia ter pedido que fosse jovem, o que su hermana que tenía problemas ou que sua irmã que tinha problemas fuera sanada. fosse curada. Pudieron haber pedido, dice el hermano Poderia Branham, ter pedido, irmão Branham diz, $1 milhão, lo que o que fosse, fuera. Pero pidió mas pediu lo más importante. o mais importante, a salvação dos seus filhos. Y él dijo, yo te lo doy. E ele disse, eu te concedo. Vean la palabra hablada. Veja a palavra falada. Creó hasta teofanía, Criou até teofania, porque ellos vinieron a los porque pies del eles Señor. vieram aos pés do Senhor, Habló la palabra falou a palavra y vinieron e vieram a sus pies. aos seus pés. O sea, la salvación Ou seja, a salvação de familiares. de parentes. También el tumor E também o tumor da sua esposa, que a distancia, que à él habló la distância palabra también ele também falou a palavra y el tumor desapareció. e o tumor Y ustedes desapareceu. E saben la vocês sabem a história. También la tormenta Também a tempestade que habló que ele falou para que se detuviera, para que se detivesse, passasse, ve poder sobre cessasse, la vê naturaleza, poder sobre a natureza, poder sobre doenças, como foi fuera de quando existencia falou el tumor fora de existência o tumor de su esposa da sua esposa. y sobre la tormenta. E sobre a Es el tormenta poder sobre la naturaleza. é o poder sobre a Vean, natureza. ahí Dios está mostrando Vejam, aí Deus está mostrando todo el poder todo o poder cuando quando será efectuado en el será día efetuado no postrero, último toda su dia plenitud. em toda a sua Y plenitude. da esas muestras E dá essas mostras para que vean que cubre todo. para ver que cobre tudo. Luego también Depois também la creación de las ardillas, a criação dos esquilos, que la colocó en un lugar bien difícil, que ele donde colocou em um había lugar bem cactos, difícil, onde tinham que cactos, una ardilla era difícil que era estuviera difícil que tivesse um esquilo allí, ali. y un árbol E em uma de certa árvore, forma, de certa forma, también, o sea, também, ou seja, creación criação de las ardillas, eso dos representa esquilos, isso representa el alimento espiritual, um alimento la palabra espiritual, a revelada, palavra también revelada, e alimento também físico, alimento físico. y E também la resurrección a ressurreição de ese pececito deste que llevaba peixinho, media hora. que já fazia meia hora que estava morto. Todas esas manifestaciones Todas estas manifestações que Dios permitió que Deus fueran permitiu vistas que por el fossem reverendo William vistas Branham, pelo reverendo William Branham, están hablando allí de está todo ali lo nos que será falando de en tudo este o tiempo que vai final. ser nesse tempo final. Aún vemos Vemos en até donde miembros serán onde membros creados, serão criados, como él dice allí. como ele disse ali. Josué tenía los elementos, Josué estaba el tinha sol, os elementos, estava ali o pero una sol, persona que entre mas uma sin pessoa brazo, que entra sem um braço, o sin una pierna, ou sem uma perna, ou sem um olho, y que sea creado, e que seja criado, ya eso es el poder creativo isso já é de Dios, poder porque criativo es de el Deus, mismo que creó porque o los cielos mesmo y la que tierra. criou os céus e a terra. Es el Dios creador del Esse é o universo. Deus criador do Não pode universo. ele criar Ele não pode criar também uma perna, um braço, se é parte da sua criação. O sea que todo eso Ou estará seja, que siendo tudo isso manifestado. estará sendo Y hay manifestado. cosas E tem coisas que se están cumpliendo que estão se cumprindo em forma progressiva, porque todo empieza así, porque en forma tudo sencilla. começa assim, em forma simples. Miembros de cuerpos, hay una Membros cita, de corpos, tem uma citação que diz assim: serán creados, serão criados. si lo hemos leído, si lo Se tienen nós por ahí, lo lemos, se podemos tem por leer. aí, nós podemos ler. Ahora, sigue diciendo aquí nuestro Agora hermano continua William en dizendo este aqui nosso mensaje, irmão William nessa mensagem. a través de las edades, Através das eras, ha sido en las primicias. Y así comienza también el foram as mensajero primícias, e del assim día começa postrero. também o mensageiro do último dia. El Espíritu Santo O Espírito Santo obrará a través de él en toda vai su operar através dele em toda a sua plenitude, la segunda persona e será a donde el segunda Espíritu pessoa Santo onde o obrará Espírito en toda Santo su plenitud. vai operar em toda a sua plenitude. A primeira foi Jesus, Y será e será el primero o segundo. o primeiro ou segundo. Vamos a poner lo Vamos segundo, colocar o segundo, el segundo de los hijos de o Dios, segundo dos que filhos de será Deus, que será adotado estando estando en la tierra. vivo na terra. El primero fue
O primeiro foi o nosso amado Senhor Jesus Cristo, a era na qual Ele estará, virá a ser uma era perfeita. E será a era que virá os mortos que ressuscitarão em corpos glorificados, assim como Maria Madalena foi a primeira que viu Jesus ressuscitado e também viu os anjos que estavam ali na tumba. E o que tem a ver Maria Madalena com a igreja? E nos enviaram a página 93. Vamos lê-la para que... Parágrafo 804. Diz, eu creio, eu não vou falar em seu nome, eu vou falar na revelação da minha fé. O que aconteceu no Canyon Sabino outro dia, eu creio que agora a hora está se aproximando quando os membros perdidos serão restaurados, ou seja, o braço, pernas, e o glorioso poder do Criador. Eu creio que se Ele pode fazer aparecer um esquilo que não tem reticências, se Ele pode criar um esquilo que não estava ali, quanto mais uma extremidade que falte no indivíduo? Sim, Senhor. Ele é Deus. E ali escreve esquilos criados. E escreve também a restauração de membros perdidos. Obrigado. Continua dizendo. E ele diz, o que tem a ver Maria Madalena com a igreja? Cristo não expulsou 7 demônios de Maria Madalena, e depois disso foi que veio a ser uma seguidora fiel de Cristo, e também pôde ver visões de anjos, e pôde ver a Cristo ressuscitado também, mas tinha visto a Cristo antes de ressuscitar em seu ministério terreno. E agora, a igreja do Senhor Jesus Cristo, durante as 7 etapas, encontramos que quando foi o mensageiro de cada era, que quando se foi o mensageiro de cada era, veio o espírito do anticristo, o qual estava no meio dela, e formou denominações. E assim prejudicou essa etapa. Mas os escolhidos já tinham sido chamados e juntados no corpo místico de Cristo. O trabalho da parte do Espírito de Deus com os escolhidos já estava realizado. E o Espírito Santo se moveu a outra era para realizar a obra correspondente à outra era. No livro de citações, ali também nos diz na página 24, parágrafo 196, diz, o Espírito Santo, falando como esses dons estarão trabalhando nos últimos dias, agora nós temos dons de curas trabalhando. Isso vai bem. Irmãos, há ali outros dons, esse é apenas um deles. Isso é unicamente uma coisa menor, porque aqui está um dom maior, o qual seria o melhor, o dom do Espírito Santo, de sabedoria, para pôr a palavra de Deus juntamente e para ensinar a igreja onde estamos de pé. Que para alguém para ter alguém que cure, nós queremos ser todos curados. Mas eu prefiro ter minha alma sã do que o meu corpo são neste tempo. E desenha uma pedra angular e as eras, e escreve almas sãs, e escreve também a palavra de Deus, junta e para ensinar. Escreve o dom de sabedoria.
Sigue diciendo Continua dizendo nuestro hermano William aquí. o nosso irmão William aqui. Agora, encontramos que cada era, assim como teve um mensageiro com o Espírito de Cristo, encontramos que o espírito do maligno se moveu também no meio do cristianismo, e assim esteve o trigo e o joio juntos. E então, o que fizeram? Fizeram denominações, e assim o joio cresceu no meio do trigo. E vejam, encontramos que esse espírito denominacional, no último dia, pela manifestação de Cristo através do anjo do Senhor Jesus Cristo, tira fora esse espírito maligno. E os escolhidos de Deus se mantêm livres da influência desse espírito. Agora lembrem que ele tinha dito nessa mensagem, a vinda da pedra angular, que foi pregado em 78, que ele deixaria, Deus deixaria os ministérios de Moisés e Elias para que não se denominacionalize a era de pedra angular. Agora, na página vamos ver aqui. Na página 129, do parágrafo 11:49, desde a mensagem do sétimo anjo, mensageiro do sétimo selo, e Apocalipse 10, foi sétimo selo. E escreve sétimo selo igual, é Apocalipse 10. As 7 trombetas, entre essas 2 vezes, reticências. Ó Deus, como podemos dizer isso para dizer que as pessoas o vejam? Entre esta sexta trombeta e a sexta trombeta e o sexto selo, tocam ao mesmo tempo. E entre a sexta trombeta e a sétima trombeta, há de aparecer um profeta entre os gentios para chamar as pessoas outra vez à doutrina original de Pentecostes. E as 2 testemunhas de Apocalipse 11 aparecem aos judeus para mandá-los a Jesus, enquanto a igreja está sendo subida. Todos esses profetas, amém? A palavra do Senhor não pode falhar. Não será uma denominação. E ali escreve Moisés e Elias. Leiam em seu livro e vejam que entre a sexta e sétima trombeta não é injetado ali dentro com os judeus sendo chamados fora. Entre a sexta e sétima praga, passamos por alto destes 144 mil. Lembram disso? O qual estava entre reticências. Lembram? Entre o sexto selo, o quinto selo e o sexto selo, entre o sexto selo e o sétimo selo, tinha uma chamada fora dos 144 mil. Lembram disso? Agora, ali é onde essas trombetas entram, ali mesmo. E ele escreve: o chamado aos judeus é igual, é entre o sexto e sétimo selo, e entre a sexta e sétima trombeta. Continua dizendo aqui nosso irmão William. E os escolhidos de Deus se mantêm livres da influência desse espírito, ou seja, desse espírito denominacional. É tão mau, esse espírito é tão mau que o nosso irmão Branham diz que Policarpio foi, apenas por ter uma inspiração ao denominacionalismo, não qualificou para ser um anjo mensageiro deste tempo em que ele viveu. Mas seu sobrinho era Irineu. Embora não apareça a história de Irineu, tantas maravilhas, milagres, como Policarpo,
Policarpo fue discípulo de foi quién? discípulo de quem? Vejam, Discípulo de Juan el discípulo de João, o apóstolo. Pero ahora dice la historia que cuando Agora a história diz que quando Policarpo foi colocado para ser queimado, Policarpo foi colocado para ser queimado, trataram de queimá-lo não podiam queimar e não podiam queimá-lo, até que já depois foi queimado. até que depois foi queimado. Agora, com tantas manifestações de Deus nele, não pôde ser o anjo mensageiro da segunda era, ou segunda, a segunda. Então, Irineu veio a ser o mensageiro, somente porque Policarpo teve uma inclinação ao sistema denominacional. E essa partecita allí nos dice, E essa partezinha aí nos diz, no livro das Eras, na página 118, diz o mensageiro, usando a regra que nos foi dada por Deus para reconhecer o mensageiro para cada era, declaramos sem dúvida, sem lugar para dúvidas, que Irineu foi saltado pelo Senhor a essa posição. Ele foi discípulo de Policarpo, aquele grande guerreiro e santo da fé. Não tem dúvidas de que, enquanto ele estava sentado aos pés deste grande homem, aprendeu as virtudes cristãs que procediam na sua vida consagrada, porque Policarpo, na verdade, foi um dos santos ilustres de todas as eras em vista de sua vida irrepreensível. Você vai lembrar, por sua própria leitura, que Policarpo foi martirizado, sendo muito velho para ouvir e muito sincero para permitir que outro escondesse, e depois que aquele sofresse o castigo por fazê-lo, ele se entregou à morte. Mas antes de fazê-lo, pediu permissão e foi concedido para orar 2 horas por seus irmãos no Senhor, pelo governador, pelos seus inimigos e pelos que tinham capturado a ele, como os poderosos santos de todas as eras, e desejando uma ressurreição melhor. Ele se manteve firme, negando renunciar ao Senhor, e morreu com uma consciência livre. Ele foi posto na pira sem que o amarrassem por seu próprio pedido, e foi concedido e foi aceso o fogo, sendo que as chamas rejeitavam o seu corpo. Então foi transpassado com uma espada. Quando isso foi feito, brotou água do seu lado, apagando as chamas. Realmente se viu a partida do seu espírito na forma de uma pombinha branca que saiu do seu seio, contudo, ainda com um testemunho tão maravilhoso desse estudante de João, o revelador, não militou contra o sistema nicolaíta, porque ele mesmo se inclinava à organização, sem perceber de que o desejo de companheirismo e o que parecia ser um bom plano para nutrir a obra de Deus, na verdade, era uma trapaça do inimigo. Agora vejam, essa inclinação à denominação custou a Policarpo essa posição. Era uma armadilha do inimigo. Assim como todo o ministro que se inclinou a isso, por mais encaixável que seja a sua vida, mas tem essa inclinação, a denominação vai perder essa bênção de ser um dos príncipes no reino de Deus. Continua dizendo aqui nosso irmão William, portanto, com certeza, pois sobrou com os crentes desse tempo, nesta forma denominacional,
Então, perdeu a bênção de ser o anjo mensageiro dessa era, desse tempo. Agora a igreja em nosso tempo foi liberta, como foi Maria Madalena, e como seguiu a Cristo e o serviu. A igreja em nosso tempo segue a Cristo e o serve e trabalha em sua obra, e a igreja de Jesus Cristo de nossa era vai ser a que vai ver os mortos ressuscitados. Agora encontramos que depois outras pessoas o viram, mas a primeira que viu a Cristo foi Maria Madalena, a Cristo ressuscitado. Agora estamos vivendo no tempo maior e mais glorioso do nosso tempo, onde estaremos vivendo na terra, assim como os escolhidos dos tempos passados viram o véu de carne, onde o Espírito Santo se manifestou, e muitos talvez o viram desde que nasceu, e entre os que o viram podiam dizer: esse é o nosso filho. Mas agora, para esse tempo final, veja o que Deus diz por meio do reverendo William Branham: mas quando nosso Senhor apareça sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em homem. Portanto, esse homem, esse mensageiro do último dia tem que estar na terra, e tem que crescer, e tem que ser o mensageiro de Jesus Cristo em sua igreja. Tem que ser um dos príncipes de Cristo em sua igreja. E agora, encontramos que para esse tempo final, tem que, na vida desse véu de carne, todo o programa de Cristo em forma progressiva, e aumentando, crescendo, até que chegue à plenitude. E quantos sabem que vai chegar? Todos sabemos. E aí vai se cumprir a bênção para o servo fiel e prudente. Quem é o servo fiel e prudente, ao qual o seu Senhor venha, ao qual, quando vier o seu Senhor, lhe ache fazendo assim? Na verdade, vos digo que sobre todos os seus bens lhe porá. O mesmo que o Pai fez com Cristo quando subiu vitorioso, que o sentou em seu trono. Quando esse mensageiro obtém a grande vitória no amor divino, Cristo sentará com ele em seu trono, e esse trono é o trono de Davi. E na mensagem, a plenitude dos gentios, pregado 15 de maio de 2007, em Quito, Equador, diz: estamos vivendo em um momento muito importante, onde de um instante ao outro se completará a igreja, e então Cristo tomará o título de propriedade. A igreja já se completou e ele já tomou o título de propriedade. E daí em diante, já não vai ter oportunidade de salvação, porque Cristo já não estará como sumo sacerdote no céu. Ele tomará esse título de propriedade, o trará à terra em Apocalipse 10, e depois o entregará ao homem, o qual se encarnará. E, consequentemente, esse homem terá a palavra, o título de propriedade, para a restauração, a vida eterna de cada escolhido de Deus. E isso será a espada. A espada que caiu na mão do reverendo William Branham, naquela visão que teve. E a espada é a palavra de Deus. Essa é a espada do rei. E o livro dos selos, esse título de propriedade é a palavra de Deus, e consequentemente vai ter a espada em sua mão e também saindo da sua boca. Por isso o reverendo William Branham disse: permita que eu entregue essa espada ao que seja fiel, quando chegue o tempo, quando chegue as ondas a mim, e eu tenha que partir. Isso está aí pela página 470, diz aí o nosso irmão William, 470 e algo por aí, dos selos. Digamos a página exata, vamos dizer a página exata.
479. A página 479 abaixo. Ou seja, que essa palavra criadora que vimos manifestada no reverendo William Branham, com a qual, ao falá-la, podia criar, estará em outra pessoa que obterá esse cetro, essa vara, a palavra criadora de Deus. E na anotação que nós lemos há pouco tempo, onde ele escreveu ali, depois de mim vem outro. E um pouco mais abaixo escreveu, como possa entregar essa espada a outro que leva a verdade. Aí no estudo colocaram o que leve, mas é que leva a verdade, foi o que ele escreveu ali. Veja, nosso irmão William já deixou escrito que depois dele viria outro. Mas se ele chegasse a dizer isso antes, teria se levantado um montão de ministros dizendo, esse com certeza sou eu. Mas o mistério do sétimo selo, o mistério da vinda do Filho do Homem, seria aberto em uma grande carpa catedral. E aí o inimigo pode inventar, mas o escolhido já está selado e já está olhando aquele ao qual ele passou a vara, a palavra, e não terá como os confundir. Continua dizendo, por isso, a visão da carpa vai se cumprir no tempo em que esteja essa pessoa a qual lhe foi entregue essa vara, já esteja na terra. Tinha que ser esse personagem que estivesse na terra, já teria crescido, teria tido a sua infância, a sua juventude, e está sendo treinado para que quando também tivesse o quê? A carpa. Então, Deus usá-lo. Por isso, a visão da carpa vai se cumprir no tempo em que essa pessoa esteja na terra, na qual já foi entregue essa vara, a palavra de Deus para o último dia. E a trombeta soando, isso é a voz de Deus soando através desse instrumento. Essa é a grande voz de trombeta com a qual serão chamados e juntados todos os escolhidos, 144 mil hebreus. Mas primeiro, os escolhidos da igreja, para que se complete a plenitude dos gentios, na igreja de Jesus Cristo, para que se complete a igreja do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Eu, um pouco mais adiante nessa mesma mensagem, eu agradeço a todos vocês o que estão fazendo por Porto Rico, as vossas orações e tudo que vocês fazem para que ali se levante um auditório grande. Essa terceira etapa também não sabemos se haveremos em outros países ou se será apenas de um lugar apenas. Mas a pessoa sempre deseja o melhor para o seu país. Mas pode acontecer que em alguns países tenha também alguns momentos na qual essa terceira etapa seja vista. Ore a Deus para que no seu país também seja manifestada essa terceira etapa. Se está no programa divino, que seja assim. Mas lembrem que vai ser nos lugares onde não se denominacionalizem. E antes de chegar a esse momento, tem que estar ou tem que vir o tempo como tem estado passando, onde está se realizando essa segregação, a prova. Porque se tudo começasse a ocorrer ali mesmo, então haveria, Deus haveria, na pedra angular, teria tido seguidores de sinais. E o primeiro é a palavra.
E aí, ese tiempo esse tempo se está conociendo quién es está conhecendo-se quem é quem, quién, de qué espíritu son. de que espírito são. Miren, Policarpio, Veja Policarpo, teniendo una vida intachable tendo uma vida y solamente por esa pequeña intachável, e inclinación, apenas por essa pequena inclinação perdeu uma bênção muito, mas muito grande, ser o mensageiro da segunda era da igreja gentia. pero para ser vista Mas para ser vista todos los países em a la misma todos vez, os países de uma vez só, pero va a ser vista mas vai en ser todos los visto em países a la todos misma os vez, países a de uma través vez só através do satélite e das telas, das televisões que terão em diferentes países, igrejas e governos também. todas esas cosas. E todas estas coisas, Llegue ese momento, quando de seguro, esse momento chegue, com certeza as companhias de rádio e de televisão vão querer se conectar a essas transmissões. Ou seja, que vai vir um momento em que tudo isso vai acontecer. Por isso dizemos, tenham as antenas bem ajustadinhas e tudo, e os equipamentos correspondentes em seus auditórios, como ele sempre nos recomendava, que tivessem boas televisões, bons sons, porque do que adianta ter uma boa televisão e não ouvir bem as pessoas não ouvirem bem. Tem que ter um som bom também, para que quando esse momento chega, não esteja correndo, procurando antena e procurando equipamento de transmissão. Vai ser visto também toda essa mudança, essa conexão com Israel. Vai ser visto por televisão também. Assim que temos que ter os olhos abertos, porque antes de você ter a estatura que você tem, começou pequenino. Vigiemos o começo em uma forma simples. Vigiemos como depois, ao ir crescendo, até que chegue ao topo, chegue a cumprir o que foi profetizado, mas primeiro tem que começar em simplicidade. Diz o reverendo William Branham que o sétimo selo, quando comece, será algo simples, mas vai ser um segredo completo. Assim que o mundo não vai saber o que está acontecendo, o que estará acontecendo no começo do sétimo selo, e as igrejas tampouco, o mundo denominacional, e se nós nos descuidarmos, também não veremos, também tampouco compreenderemos essa etapa primeira que vem em simplicidade. Mas depois que seja aberto completamente, qualquer um vai ver. E algumas pessoas vão dizer, agora sim eu vejo. É que não teve uma boa vista, estava dormindo. Na etapa simples, quando começou. Bom, estamos esperando que entre até o último escolhido, a igreja do Senhor Jesus Cristo. E já entrou. Estamos esperando que entre a plenitude dos gentios. E depois, todo Israel será salvo. Agora vejam no livro de Citações, na página 38, onde nos diz, página 37, começa esse parágrafo, mas nós vamos ler aqui uma parte. Diz na página 38 do parágrafo 312, em cima já diz assim, irmãos, estamos esperando pela manifestação dos filhos de Deus, que retornarão para trás, para tomá-la outra vez, esperando pela plenitude dos tempos, quando a pirâmide chega acima, ao cume, quando os filhos completos de Deus serão manifestos, quando o poder de Deus andará afora. E aí desenha uma pirâmide, de um lado e do outro, outra pirâmide, e uma seta até aí. Aleluia! E tomarão cada poder que Satã tirou dele. Ele fez o homem um Deus em seu domínio, e o seu domínio vai de mar a mar,
de playa a de playa. praia a praia, Él tiene el control de Ele ella. tem um controle Y dela. cuando Jesús vino, E quando Jesus siendo el veio, único Dios sendo o sin único pecado, Deus sem Él pecado, lo probó. Ele o provou. Cuando los vientos soplaron, Quando os él dijo, ventos sopraram, "Sea Ele la paz". disse, seja Amén. a paz, Y cuando amém. el árbol E quando a repugnó, árvore él dijo, reticências, Ele "Ningún disse, hombre coma de ti. nenhum homem coma de De ti. cierto os digo, Na verdade vos digo, usted, 3 puntos, que son dioses pequeños, você, que são deuses pequenos, que são deuses pequenos, se disseres a essa montanha, mova-se, e não duvidares em vosso coração, mas creias que o que disseste virá acontecer, pode ter o que disseste. Vai direto atrás para Gênesis, ao original. O que é ele? Agora o mundo e a natureza está gemendo, porque pela manifestação dos filhos de Deus, quando verdadeiros filhos nascidos, filhos cheios, falem, e a sua palavra isso, eu creio que estamos na borda disso agora mesmo. No livro dos selos, ali nos fala disso, na página 254. Agora à noite vimos que vinha com a sua grande espada para matar, e vimos também que ele era morto com a espada da palavra. A palavra de Deus é uma espada de 2 gumes que o matará. Espere até que estes 7 trovões pronunciem as suas vozes, e aquele grupo que na verdade pode tomar a palavra de Deus e colocá-la bem, então cortará e partirá, poderá fechar os céus, poderão fazer isso ou aquilo, ou o que queira. E aí todas as anotações que já tem, os quais já falamos. Isso foi no 4º selo. No 6º selo, que é na página 362, dice 362 arriba. 362 acima. Então Então Deus pôs a sua palavra na boca de Moisés. Eram os pensamentos de Deus entrando ao coração de Moisés. E então ele sai para expressar esses pensamentos, e quando os expressa, vem a ser a palavra de Deus. Ele estirou a mão e disse, sejam as moscas, e de repente apareceram moscas. Então, se alguém lhe prejudicar, sai fogo de sua boca e devora os seus inimigos. Ali está. Podem falar o que queiram, e assim vai acontecer. Amém? E se alguém quiser lhes fazer dano, é necessário que ele seja morto. A boca de Deus, a boca de Moisés, escreve, e também Elias e Moisés têm a palavra falada. Sim, irmão. Deus estará em cena, então. Como Deus tem estado em cena em cada era, em cada dispensação, por meio do mensageiro que Ele enviou. Eles terão poder para fechar os céus, para que não chova durante o tempo da sua profecia, o ministério de Elias. Ele sabe como fazer isso, porque o fez antes. Amém? Moisés também sabe como fazê-lo. Por que o fez antes? Por esta razão, esses 2 foram reservados para esse tempo. Aqui eu poderia dizer algo muito tremendo, mas eu creio que seria melhor deixá-lo para amanhã. Bom, e terão poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e também poder para ferir a terra com as pragas quantas vezes queiram. Que outra coisa fora da palavra pode produzir essas coisas? Eles poderão fazer com que a natureza faça o que eles queiram. E aí está o poder sobre a natureza. Aqui está.
Ahí escribe Apocalipsis Aí 11, escreve del 3 al Apocalipse 11, 15. do 3 ao 15. Ellos son los que producen este sexto sello. São eles os que produzem este sexto selo, os descobrem e os abrem. E já vimos o que é e o que significa isso de descobrem e abrem. É o poder de Deus para interromper a natureza. O sexto selo é totalmente uma interrupção da natureza. Agora vejam. Vejam algo, a natureza vai ser interrompida pelo que será falado por meio desses ministérios. E o corpo físico que nós temos, essa natureza vai ser interrompida. Ou seja, cada microsegundo vai envelhecendo essa natureza. E passa os dias e vai envelhecendo. Isso vai ser interrompido, essa natureza, e vai ser mudada a um corpo eterno e glorificado pela palavra falada. Não é pela palavra falada que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e se levantarão. Vai ser interrompida depois a natureza da morte. Morte, eu serei a tua morte, diz Oséias. Ou seja, que até isso vai ser interrompido nesse tempo final. É que a pessoa fica envelhecendo, e isso vai ser logo detido. Quando Deus nos deu o corpo eterno e glorificado. Me entendem? Aí está o selo. Quem o faz? São os profetas do outro lado do rapto. Eles, com o poder e a palavra de Deus, condenarão a natureza. Poderão produzir terremotos, converter a lua em sangue, ou fazer o sol descer. Enfim, qualquer coisa que eles mandem, isso vai acontecer. Tudo isso, ou seja, Oséias 13, vamos procurar em Oséias. Oséias 13. Oséias 13. Treze, 14. Ou seja, está depois de Daniel. São esses livros que estão ali coladinhos um atrás do outro, depois de Daniel. Ou seja, Joel e todos esses capítulos que são curtinhos. Oséias 13, 13 e 14 diz: Eu os redimirei da mão do inferno e os resgatarei da morte. Onde está, ó morte, as tuas pragas? Onde e serei a tua destruição, ó céu. A compaixão será escondida da minha vista. Veja que ao mesmo tempo que o espírito do diabo, onde cai do céu e se encarna em um homem, o Espírito Santo sobe e vem encarnado em um homem. Os selos, página 146, e na 352 ele diz que vem para redimir-nos. 352 diz: E acontecerá que no tempo, quando o anticristo venha em sua plenitude, Deus também virá em sua plenitude para redimir-nos, ou seja, transformar-nos. E aí será interrompida a natureza nesta parte da velhice. O mistério
de la plenitud. da plenitude dos gentios. Vamos a ponernos en pie Vamos nos colocar de pé y vamos a dejar así e vamos deixar assim, imediatamente conosco, en este tema, el neste misterio tema, o mistério de la plenitud de los gentiles, da plenitude dos gentios, a nuestro apreciado ao nosso hermano apreciado irmão y amigo, el e amigo, doutor William William Soto Santiago. Santiago.